Meus irmãos, nós vamos, nesse momento, ouvir a palavra de Deus, Isaías, capítulo 41, no versículo 13, diz assim: Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Então, estamos aqui em culto, louvando a Deus, buscando a vontade de Deus, buscando a provisão de Deus para as nossas vidas. Estamos em um momento delicado, onde o mundo todo está passando por uma crise, mas como nós lemos aqui, temos um Deus que ajuda, que nos toma pela mão direita, não estamos sozinhos nem soltos. Então, você que está aí na sua casa, acompanhando esse momento de culto, pela sua televisão, pelo seu smartphone, pelo seu computador, estamos nos adaptando a esse novo momento, porque a igreja está reunida nesse momento nas suas casas, estamos obedecendo essas normas de saúde que foram implantadas aí pelo Estado e pelo mundo todo. Isso é amor, isso é consideração pelas pessoas, isso não impede de louvarmos a Deus, nem de buscarmos a face de Deus. Então, onde você estiver agora, abra sua Bíblia, fique por alguns minutos, algumas horas, concentrado no que vai acontecer aqui. Vamos ter louvor, vamos ter palavra, vamos ter oração, vamos ter a presença de Deus. Então, vamos orar para aplicarmos o que nós lemos aqui. Crer em Deus, essa fase vai passar e com certeza, nós vamos aprender muito com isso. Tudo que está acontecendo é para um aprendizado, é para uma busca por Deus. Ele é o dono da vida, Ele é o dono da saúde, é o dono de todas as coisas. E Ele nos garante que me toma pela mão direita e me ajuda. Então vamos crer na palavra dEle. Ore comigo. Deus, obrigado por esse momento. Nós cremos na Tua bondade, nós cremos no Teu poder, nós cremos que o Senhor está agindo nesse momento. Traga saúde para as famílias, traga livramento para as nações, traga, meu Deus, direção para os médicos. Meu Deus, Tu és Deus de milagre, Tu podes fazer, meu Pai, essa pandemia, ó Deus, ser extinta, ó Deus, em minutos, como também o Senhor pode capacitar os médicos para que a algum tempo venha a cura. Estamos na Tua dependência, mas crendo na Tua bondade, crendo no Teu poder, crendo que o Senhor está nos ajudando. O Senhor criou todas as coisas, o Senhor pode todas as coisas, e nós temos fé em Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Oi. A graça e a paz a todos. Você está em sua casa nesse instante, pelas questões especiais que estamos vivendo. Esse momento complicado, difícil, mas que mesmo diante de tudo isso, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então agora, junto com sua família, você vai cantar e adorar ao Senhor conosco. Digno és de glória, de louvores, levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor. Digno és de glória, de louvores, levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro além de Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro além de Ti, não há outro igual a Ti. Digno és de glória, de louvores, levantemos
Adoremos ao Senhor, digno és de glória, de louvores. Levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, e eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, para sempre exaltado no céu. Aleluia. Soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo o que existe e acontece
Tu sabes muito bem, Tu és tremendo, Tu és soberano, Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Obrigado, meu Deus. Graça e paz a todos. Estamos num momento novo, e momento novo pede ações novas, e aqui estamos. Nosso desejo é abençoar a sua vida, é falar ao teu coração nesta hora, porque muitas vozes surgem, ouvimos pessoas expondo tantas coisas, são tantas estatísticas, tantos fatos, acontecimentos, não apenas local, mas em todo o mundo. E o noticiário não para, 24 horas, com a mesma mensagem de horror, de caos, de tantos que estão dando positivo, outros tantos indo a óbito, e de tanto falar, se não cuidarmos bem o nosso coração, fica flechado, atingido, ferido pelo medo, pela angústia. De modo que hoje gostaríamos de tratar e falar sobre este momento, usando de um texto bíblico bem apropriado. Ouvi muitas coisas, muitos pregadores, profetas, muitas vozes, e de tudo o que ouvi eu pude tirar coisas proveitosas para tratar com vocês, e também daquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Mas antes disso, devo dizer a vocês que o colegiado ministerial da Igreja Bíblica Semear disponibilizou em seu site um comunicado sobre esse momento que vivemos, essa pandemia do Covid-19, de modo que você tem acesso. Vá lá no site Igreja Bíblica Semear e você pode ler na íntegra o que o colegiado tem a comentar a respeito
desse momento. Mas estamos fazendo esse culto diferente. Pastores e missionários aqui de João Pessoa, nos reunimos para coletivamente trazermos a vocês esse momento de adoração, de culto, depois de intercessão, de clamor a Deus. Infelizmente, o pastor Sid Clay não pôde estar conosco, ele está de licença médica, vamos orar por ele também. Também o missionário Júlio César não pôde estar conosco, e o missionário Marcílio, como médico, está servindo as pessoas ali em Timbaúba. Também devemos orar por ele, porque essa é zona de risco, não é isso, meus amados? Mas você que está conosco, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 21. O fato que iremos tratar: Jesus está saindo do templo em Jerusalém, seus discípulos se acercam dele e começam a falar exatamente sobre o templo. Podemos ver isso tanto aqui em Lucas 21, o texto que selecionamos, como também em Mateus 24 e Marcos 13. Temos uma percepção bastante boa a respeito do assunto. Mas, verso 5, lemos assim: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então, disse Jesus: vede essas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe então: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Obviamente que os discípulos de Jesus estavam fazendo uma associação com a derrubada ou a destruição do templo em Jerusalém com o final dos tempos. Então Jesus, ele continua respondendo: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E também chegou a hora, não os sigais. Vamos ler e comentar o que estamos lendo aqui. Amados, em tempos de crise, quando as emoções elas surgem de maneira impetuosa, quando, os noticiários, a mídia e as conversas se voltam para determinado assunto, e no caso aqui um assunto de pavor, de medo, de contaminação, o nosso coração ele fica bastante sensibilizado, e nessas horas corremos o risco de receber dentro de nós instruções ou palavras ou pressuposições que não são verdadeiras. Infelizmente, temos sempre os profetas de ocasião, aqueles que, quando percebem que o momento está adequado, eles surgem como do nada para entregar palavras que Deus falou, e assim vai. É evidente que Deus fala, e fala mesmo. Os profetas do Senhor, eles ainda estão presentes em nossos dias, mas devemos ter muita cautela naquilo que ouvimos, para não beber toda a água que nos servem. Devemos trazer tudo que ouvimos para passar pelo fio, passar pela instrução daquilo que a Bíblia diz. E com certeza, meus irmãos, o que estamos passando hoje no mundo está dentro de um contexto de final dos tempos. Mas, conforme vamos ler um pouco mais adiante, não é ainda chegada a hora. Não devemos, então, deixar nosso coração disponível para qualquer tipo de voz. Jesus continua, então, no verso 9, dizendo: quando ouvides falar de guerras e rumor e revoluções, não
vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas, prestem bem atenção, o que Jesus disse, o fim não será logo. Então, temos aqui 3 coisas muito importantes nas palavras de Jesus. A primeira delas, não se assustem, não fiquem apavorados. Amados, temos aquele que apacenta nossas almas, temos aquele que comprou a cada um de nós com precioso sangue, somos do Senhor. E ao final dessa mensagem veremos que nada acontece com as nossas vidas que não passe pelo conhecimento e aprovação do Senhor. Somos dele. Se for do agrado dele, sabe que venhamos a ser mais um na estatística dos óbitos, que assim seja, meus irmãos. Somos dele, temos um destino, sabemos para onde vamos e com quem estaremos. Não temos que nos assustar com coisa alguma. E se aprover o Senhor nos livrar, amados, podemos abraçar, beijar o que for, que nada sucederá. Isto não nos desobriga da prudência, de agirmos de maneira coerente com tudo quanto nos está sendo solicitado. Vamos nos cuidar, vamos nos precaver, sejamos prudentes, mas não assustados. Vejo algumas pessoas usando a palavra prudência de uma maneira muito equivocada, porque percebemos que não é prudência do que estão falando, eles estão falando de falta de fé, eles estão falando de medo, eles estão falando de pavor. A prudência de muita gente que temos ouvido aí, não nasce da confiança, não nasce, sabe, da sensatez, nasce do medo, e não é assim que devemos viver. Sabemos que muitas coisas vão acontecer, conforme Jesus mesmo já começa a anunciar aqui, em guerras, em revoluções, e nos versos seguintes, muitas outras coisas, como por exemplo, vai se levantar nação contra nação, no verso 10, reino contra reino, grandes terremotos, epidemias, vão acontecer, fome, coisas espantosas, vão estar acontecendo no mundo, grandes sinais nos céus, mas o que Jesus diz para nós, olha, é necessário que essas coisas aconteçam, mas vocês, crentes, cristãos, que confiam em mim, que depositam em mim a sua esperança, vocês não devem ficar assustados como ovelhas que não têm pastor para cuidar de vocês quando os lobos vierem, quando as coisas acontecerem, quando calamidades surgirem, sabe? Temos um pastor que cuida de nós, e a nossa fé nos remete a termos a nossa alma em descanso, pois Ele tem cuidado de nós e assim continuará fazendo até o fim dos nossos dias. Antes, porém, de todas essas coisas, ou seja, antes dos grandes terremotos, das calamidades, das guerras, das revoluções, de tudo isso, Jesus avisou, porque, amados, Deus tem um calendário de acontecimentos, nada foge ao conhecimento dele, nada pega Deus de surpresa. Os profetas anunciaram o que haveria de acontecer, e temos escrito muitas coisas a respeito disso. E Jesus diz, olha, antes dessas calamidades todas sucederem, vocês serão perseguidos, serão entregues, alguns irão para os cárceres, outros à presença dos reis, dos governadores, e tudo por causa do meu nome, porque crente que dá testemunho, crente que exalta o nome do Senhor, Jesus disse que haveria perseguição, que seríamos rejeitados, que virariam as costas para nós, mesmo no contexto da nossa parentela. Então, amados, tudo
está escrito, sabemos de tudo, e não temos então o porquê ficarmos desesperados, angustiados, porque tudo está escrito para que nós, sabendo que assim seríamos, fiquemos firmes no nosso Senhor Jesus Cristo. E no verso 13, tem algo muito importante para nós. A expectativa de Deus com a sua igreja, com o seu povo, nos dias de crise, de fome, de guerras, de revoluções, de epidemias, de pandemias, o que Deus espera da sua igreja, com muita clareza. Aqui está escrito que isto vos acontecerá. Tudo isto e mais as perseguições, para que vocês deem testemunho. Eu acho isso incrível, maravilhoso, porque Deus não espera encontrar na terra uma igreja covarde, uma igreja omissa, uma igreja que se cala nos dias da calamidade. Ao contrário, Ele quer que sua igreja se levante como arauta, como uma propagadora da sua verdade. Enquanto os corações estão apavorados, estão muitos desesperançados, angustiados, a igreja, você e eu, devemos comparecer diante deles com a palavra de esperança, com a palavra de fé, de confiança no Deus que cuida. Temos uma rica oportunidade na crise, meus amados, para falar aos corações. Nessas horas, muitos se desarmam, muitos se dispõem a ouvir, muitos, têm seus corações quebrantados. É hora então, amados, de compartilhar, é hora de falar aos corações, é hora de que o mundo ouça o que a igreja de Jesus Cristo tem a dizer para eles. Temos hoje muitos recursos tecnológicos para fazer isso. Use o seu telefone, converse com as pessoas, ligue para elas, aproveite esse tempo que você está tendo para se importar, para dobrar o seu joelho e clamar aos céus, para interceder pelas pessoas, para clamar ao nosso Deus pela nossa nação e por todas quantas estão sofrendo nesse momento. Deus também espera que haja compaixão no coração do seu povo, para que não se mostre indiferente com tudo que se passa. O povo está em polvorosa, eles precisam de testemunho, eles precisam de uma palavra de paz e de esperança, eles precisam que alguém lhes aponte o Deus nos céus, que tem tudo sob controle. Então, igreja, seja valente, não se acovarde, mas se apresente altaneira, corajosa, sabendo aproveitar as oportunidades e as facilidades que a tecnologia nos oferece hoje para levar o Evangelho a todas as pessoas. Outra coisa que Jesus diz nesse tempo de dificuldade, para assentar, verso 14, assentar então no nosso coração, de não nos preocuparmos com o que havemos de dizer. Então, usando esse texto no contexto macro maior, Deus também nos diz, olha, não fique preocupado com o que vocês devem falar, ou de como vocês devem se comportar. Eu vou orientar vocês, vou dar sabedoria a vocês. Amados, Deus é o Deus da sabedoria, é o Deus que interage conosco. Ele não está nos céus de costas, Ele está reinando no céu sim, mas de frente para nós. Ele ouve o nosso clamor, Ele sabe do que nós precisamos para falar do nome dEle, Ele sabe do que precisamos para atingir os corações. Vamos confiar em Deus, é hora de confiar em Deus e de nele esperar, mas também, como servos que somos, devemos estar apostos e da maneira que nos for possível, fazermos a obra dele, servirmos a ele de todo o nosso coração. Verso 18,
disse que em meio a tudo isso, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Isso quer dizer que nenhum cristão será atingido? Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que Ele tem tudo sob controle, que nada acontece na terra sem o conhecimento e a permissão do Criador de todas as coisas. Somos dele, meus irmãos, somos dele. Que coisa maravilhosa é ser do Senhor. E para finalizar, o verso 19 vem para nós como uma poderosa instrução, um conselho, uma exortação e mesmo uma admoestação, para que, quando todas essas coisas ruins, aspas, chamamos de ruins, mas é com a permissão de Deus, meus irmãos, e precisamos saber entender isso, para que não venhamos a mesmo abrir nossos lábios para criticar Deus, ou perguntar onde está Deus, por quê, isso e aquilo, poxa vida, Ele não poderia fazer diferente? Amados, amados e amadas, temos um Deus justo. Se tudo está acontecendo assim, é porque, como Jesus disse, é porque é necessário que isto aconteça, como está no verso 9. É necessário para que o mundo tome conhecimento de que não é Ele, de que não são os governantes que definem as coisas nesse mundo. Tudo está nas mãos de Deus. E é também um tempo que Deus dá a todos os povos para se arrepender de seus pecados. Olhando para o mundo, meus irmãos, eu imagino, apenas uma imaginação, de que Deus olhando para o mundo e vendo tanta indiferença com Ele, com a palavra dEle, com a igreja dEle, com o culto, tanta indiferença com aqueles que perecem sem Deus, condenados, perdidos nesse mundo. Deus olhando para o mundo e vendo uma igreja tão omissa, tão pouco espiritual, que busca tão pouco, que se interessa tão pouco pela palavra dEle. São tantas as versões bíblicas que existem, mas parece que a igreja parou de se consagrar às santas letras. Além da omissão, do descaso da igreja, Deus olha para o mundo e vê tanta feitiçaria, idolatria, prostituição, blasfêmia, tanta gente vivendo como quer viver, sem se importar com Deus, sem temor algum, dando as costas para o Criador de todas as coisas. Mas Deus, sendo justo, sabe que precisa agir e trazer juízo à terra, mas também sendo misericordioso, Ele dá um tempo para arrependimento, Ele dá um tempo, coisas acontecem com a permissão dEle para que as pessoas procurem outras coisas, avaliem suas próprias vidas, se reprocessem, se remodelem, tenham novos inícios, se voltem para Ele, peçam perdão por tanto descaso, por tanta vida errada que levam, se consertem com Ele, porque o juízo virá, porque Deus é justo e precisa aplicar juízo em toda a terra, mas sendo misericordioso, amoroso, Ele permite que coisas aconteçam, para que as pessoas possam parar um pouco e refletir, e mudar seus conceitos, mudar suas vidas, se quebrantar diante dEle, se arrepender, se reconciliar com Deus através de Jesus Cristo. Foi para isso que Jesus veio a esse mundo, para salvar pessoas, para buscar pessoas de seus descaminhos, para encontrar pessoas perdidas,
e trazê-los à presença do Pai. A cruz fala disto. O amor de Deus fala disto. Os propósitos de Deus em enviar seu Filho ao mundo fala disto. Fala da justiça, mas fala do grande amor dele por todos os homens. Que Deus te abençoe. E então agora, falando finalmente do verso 19, da instrução, do conselho, da exortação, da demonstração de Deus. Jesus diz que é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Ou seja, é permanecendo fiel a Deus, confiando nele, tendo paz no coração, se entregando aos cuidados dele até o fim. É assim que ganharemos a nossa alma. É assim que você ganha a sua vida com Deus. Então, igreja, que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Pois é, meus irmãos, como é bom em tempos de crise confiar no nosso bom Deus. Como é bom saber que em tempos de crise o Senhor tem cuidado de nós. E nesse tempo é uma oportunidade incrível para a Igreja do Senhor dar um bom testemunho. Que cada um de nós possa perseverar em oração, perseverar na santa palavra do Senhor, estarmos confiantes na mão do nosso bom Deus. Eu convido você que está aí nos assistindo, a nesse momento, curvar sua cabeça, fechar os olhos e orar juntamente comigo por esse momento que estamos passando. Façamos isso. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por tua misericórdia, bondade e amor por cada um de nós. Sabemos que nada foge do controle de tuas mãos. Sabemos que tudo está debaixo de tua soberania, Pai. Então, nesse momento, nós te clamamos por essas pessoas que estão enfermas, que estão doentes, Senhor Deus. Essas pessoas que estão, nesse momento, em hospitais, sofrendo com essa doença que assola o mundo, Pai. Oh Deus, que tua mão seja sobre elas, Pai. Deus, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa cuidar de cada uma dessas pessoas enfermas. Pai, que em nome do Senhor Jesus, os médicos e enfermeiros, toda a equipe de saúde que tem trabalhado incessantemente, o Senhor possa protegê-los, o Senhor possa cuidar tanto deles quanto de seus familiares, Pai. Deus, nós te clamamos porque confiamos nas tuas mãos. Nós te clamamos porque o Senhor nos ensinou a ter fé e a confiar tão somente em ti, Pai. Te peço, Senhor Deus, recupera a saúde física dessas pessoas, Senhor Deus. Aqueles que estão trancados em suas casas com medo, com ansiedade em suas mentes e em seus corações, que o Senhor possa dar descanso, que o Senhor, Pai, possa dar a paz e a tranquilidade que só pode vir do alto, Senhor Deus. Proteja, ó Senhor, os idosos de nossa nação, os nossos familiares, Pai. Proteja nossas crianças, Senhor. Que em nome do Senhor Jesus, esse tempo passe de forma muito rápida, Pai. Que possamos brevemente voltar a nos confraternizar em união, nos abraçar. Que em nome do Senhor Jesus, a Igreja do Senhor possa se reunir brevemente de forma física, Pai. Enquanto isso, nos dê a graça de passarmos por esse tempo, Senhor Deus, perseverantes em oração e na Tua palavra, Senhor Deus. Que o medo não bata a porta do nosso coração, mas que possamos ser prudentes, Senhor Deus, para darmos o bom testemunho que o Senhor espera de Sua Igreja, Pai, para a Tua honra e Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, então é isso. Você que está nos acompanhando, você que nos assistiu, inscreva aí no nosso canal, tem um link aqui embaixo, faça sua inscrição. Se desejar
convide outras pessoas também para ouvir essa palavra de refrigério, de conforto. E outras instruções, sigam nas nossas redes sociais, de cada igreja local e na rede social geral também da IBS João Pessoa. Um forte abraço a todos vocês, Deus abençoe cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém.